Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luzemir Barbosa em mais um episódio do nosso ContileCast. E dessa vez a gente vai misturar dois assuntos muito interessantes, que um é cerveja e o outro é prosa. No nosso podcast a gente sempre fala que é onde a conversa nos leva, onde o assunto nos conduz, né? E hoje a gente vai bater um papo muito interessante aqui com o Hipólito e a Regina da Cervejaria Prosa. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Luzemir. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você para a gente compartilhar a nossa história, a nossa prosa. Nossa prosa. Oi, Luzemir. Bom dia. Realmente, agradecemos a oportunidade de estar aqui para ter uma boa prosa. Legal, legal. Ô, gente, eu sempre começo assim, conversando, a respeito, pra gente entender quem que é a pessoa, né? Quem que é a Regina, quem que é o Hipólito, de onde que vocês vieram. Conta um pouquinho pra mim dessa história de vocês. Bom, eu sou um sul-mato-grossense, tá? Que amo esse estado, sou apaixonado por esse estado, apaixonado pela cultura sul-mato-grossense, tenho muito orgulho da nossa origem daqui, né? Eu sou advogado de formação, meu histórico profissional foi muito voltado para o setor sucroalcooleiro, onde a gente trabalhava muito com essa parte industrial, de transformação, né? Eu sou apaixonado por produzir, eu adoro produzir. Então, tendo essa vocação, esse desejo, essa paixão pelo processo de produção e também pelo fato de eu gostar muito de cerveja, né? Que é a melhor parte, né? Essa parte aí, de fato, é algo que... É aquele negócio, você gosta de cerveja? Vixe, né? Muito, muito. E aí, sempre apaixonado por cerveja, pela descoberta do que é a cerveja como alimento, algo que faz bem para as pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer a Regina e chamei ela para um projeto, né, de criar uma empresa que pudesse produzir cerveja com pegada sul-mato-grossense. Foi isso. Bom, Luzemir, quem é Regina, né? De forma bem simplória, o Hipólito contou algumas coisinhas, mas assim, eu sou paulista, né, mas acho que eu adotei Mato Grosso do Sul como um estado, o segundo estado, né, Campo Grande, de coração, realmente me adaptei bastante aqui em Campo Grande. Gosto muito da história do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Então, você acaba, como fala, se apaixonando por essas questões do estado, da cidade. Eu sou engenheira de formação, gosto muito de criar projetos, tá? Aí conheci o Hipólito na quadra de tênis. Jogando tênis? Jogando tênis, que é coisa que eu amo fazer. Acho que o Hipólito gosta muito também. A minha vida profissional sempre foi do mundo da cerveja, né? Então, logo depois de um tênis, né, que você transpira pra caramba. Então, sempre vem um momento de lazer e tal. E eu falei, e uma das coisas é tomar uma bem gelada, né? Que hoje é um texto que a gente quer desmistificar, né? A cerveja artesanal não é estupidamente gelada. Mas vem disso, tá? Depois de um tênis, gostaríamos de ter aquele momento de lazer, poderia ter uma boa cerveja, né? E por que não a cerveja artesanal, né? Então, foi daí que surgiu a ideia da gente montar um negócio, né, da cerveja artesanal. Aí o resto, acho que a gente vai conversando, vai continuar contando um pouco da prosa. Eu um dia, logo quando vocês inauguraram, né, a cervejaria, eu fui lá e eu estava na mesa lá com os amigos e você sentou junto com a mesa e deu uma aula pra gente de cerveja. Que falou um monte de coisa, de cerveja assim, faz assado, tempo de maturação, assim. Tempo de fermentação. Fermentação, então, né? Fermentação, maturação, é isso, tá? Então, mas é por isso, sabe, Luzemir? A minha vida profissional, ela fundamenta no mundo cervejeiro, tá? É diferente você falar de uma cerveja artesanal, a gente acha que vai ter oportunidade de continuar falando sobre isso, mas eu amo, assim, a parte de fazer projetos, desenvolver
coisas que não existem. Eu encontrei o Hipólito, que também gosta de oferecer, né? Oferecer ou trabalhar, ou criar, ou inovar. Acho que juntou as paixões. A coisa do meio tênis maluca, sabe, Luzemir? Na verdade, a prosa surgiu de muita paixão por processo, por produzir, né? Por aquela vontade de estar fazendo algo que tenha significado para nós. A gente faz aquilo que a gente acredita e que possa fazer bem para as pessoas, né? É um projeto que eu não me esqueço, quando a gente começou o projeto, foi assim, a gente submeteu ele a algumas validações para poder implantar, e todo mundo olhava e falava, cara, isso é loucura, né? Isso aí, então, realmente... Tem que ter ali um tanto de convicção, né? De persistência, de resiliência para poder tocar um projeto desse adiante, né? Eu acho que o desafio maior é assim, porque tudo que você faz de novo, né, você não tem resposta ainda. Você tem expectativa. Claro que tudo você tem que, né, pesquisar, ouvir, até cases que não deram certo, entendeu? Para você até projetar o que você quer fazer e onde quer chegar, né? E também assim, a gente não queria fazer mais uma cervejaria. A gente queria ter um propósito maior do que vender cerveja. E, na verdade, vender cerveja talvez seria só um caminho para chegar em algum lugar, né? Que é o propósito maior da prosa. Né? O Hipólito, você fala uma coisa que você já ouvi você falar isso inúmeras vezes, né? E eu acho bem interessante, porque ela conflita com aquilo que a gente entende por bebida, né? Você fala assim, a cerveja é um alimento, né? Inclusive você falou isso aqui agora momentos atrás, que a cerveja é um alimento, né? Eu acho que você já ouviu você falando disso também, mas talvez eu converse mais com ele, não sei, ele falou mais, né? E aí, eu queria que você contasse isso, a cerveja é um alimento? Bom, a parte nutricional, a Regina pode falar mais sobre isso, mas assim, por que a gente considera a cerveja como um alimento? De fato, na história, talvez a cerveja seja um dos primeiros alimentos que o homem transformou, né? E é uma bebida que teve importância muito histórica na vida das pessoas, né? Em muitos momentos a bebida segura, o líquido seguro para você consumir em momentos que você havia riscos de contaminação de água ou riscos realmente sanitários à saúde, a cerveja foi importantíssima para fazer essas transições. Então, a cerveja, além de ser um líquido que reidrata, ela realmente possui nutrientes, ela possui valores nutricionais que são importantes para o ser humano. E mais do que isso, a cerveja como um alimento que vem complementar, né, a experiência sensorial, aí talvez seja algo que seja o grande potencial dela, né? Porque não é só consumir aquela bebida alcoólica, mas é consumir algo que tenha capacidade de harmonizar com uma entrada, com um prato principal, com uma sobremesa, de forma a tornar essa experiência do paladar, do aroma e do sabor única. Então, sobre essa ótica, a bebida é um alimento, não é só uma bebida alcoólica. O álcool tem lá dentro da bebida, mas o que a gente procura entregar para as pessoas é essa experiência completa do alimento que combina com tudo, né? Tem cervejas que às vezes são mais amargas, cervejas mais frutadas, mais adocicadas, amadeiradas, florais, ácidas, enfim, tem para todo gosto. Então, por isso que a gente considera a cerveja como um alimento. Entendi. Bom, eu posso complementar na questão nutricional, entendeu? O Hipólito acho que falou tudo. É a questão, por que a gente usa muito esse conceito de que a cerveja é um alimento? Primeiro, para desmistificar que a cerveja faz mal, né? A cerveja está associada com álcool está associada com pessoas que saem do seu normal, né? Na verdade, não é que a cerveja faz mal, é o excesso que faz mal, né? Tudo que é excesso, Luzemir, faz mal. E não é só a cerveja, entendeu? Qualquer atividade, qualquer outro alimento que você come em excesso, ele causa um desequilíbrio na sua pessoa, fisiologicamente ou até emocionalmente, né? Então, nutricionalmente, ele tem todos os outros elementos que tem em qualquer outro alimento.
numa menor ou maior proporção. Por exemplo, ele tem carboidrato, que é um açúcar. Qualquer alimento, a maioria dos alimentos tem açúcar, carboidrato, tipo de açúcar. Né? Diferente, mas tem. E a cerveja também tem. Tem álcool, verdade, tem álcool, mas vinho também tem álcool. Alguém fala mal do vinho? Né? Então, assim, vinho tomado moderadamente, em momentos especiais, faz a harmonização, né, que o Hipólito comentou aqui anteriormente, que eu acho que é a experiência. Tudo isso é, como fala, oportunidade que você tem de transformar ou associar a cerveja com a bebida, como alimento, entendeu? Então, assim, ela tem fibras em pequenas quantidades, qualquer outro alimento. Tem outros que é zero, entendeu? Mas por quê? Porque faz parte do alimento, da composição nutricional. Ela tem calorias. Se ela tem calorias, porque ela tem os nutrientes que transformam em calorias, tá? Que aí as pessoas, não, é calórico, engorda, tal. Não, se você tomar moderadamente, igual qualquer outro alimento, você tem a vida totalmente saudável. Né? Então, a gente tem aquela, pelo menos eu tinha, né? Depois que eu comecei a tomar cerveja, até então não tomava cerveja, né? Tomava uma água amarela. Depois que a gente começou a experimentar cervejas artesanais, que são mais elaboradas, tem um potencial melhor, né? Não, de experiência não tem igual, Lucemir. Acho que uma jornada muito longa, na verdade. A cerveja artesanal no Brasil ainda é muito incipiente. Eu acho que ela está, como fala... Não alcançou o seu potencial ainda de produção? De jeito nenhum. Tem uma oportunidade imensa no mercado, entendeu? Então, a cerveja artesanal, ela traz consigo, tá, essa saborização, né? Na verdade, a gente chama de flavor, chama de buquê, entendeu? Mas ela traz notas adocicadas, ácida, azeda, notas frutadas, notas de café, nota de chocolate. Então, depende. Olha o universo da cerveja artesanal. Não tenho nada contra cervejas, essas industriais, entendeu? Mas ela fica restrito em algumas condições, entendeu? Algumas notas sensoriais. Mas para isso você tem que colocar lá N tipo de malte, N tipo de lúpulo, N tipo de fermento, entendeu? E são 4 elementos apenas. Porque a gente tinha, pelo menos eu tinha essa noção de que o vinho tinha uma variedade, pelo menos é o que é publicitado, né? O vinho tem uma variedade enorme, a uva que veio lá do monte, não sei das quantas, enfim, tem toda aquela... terroir, a variedade... a safra, ano, entendeu? O copo. Tempo de maturação. O copo, não sei o quê. A cerveja também tem. Mas antes de conhecer a cerveja artesanal, eu tinha essa ideia do vinho, né? A cerveja, a gente conhecia 3, 4, 5 tipos de marca lá de cerveja. Você escolhia uma que você tomava, que você achava que ela era melhor, mas o amigo já tomava outra, enfim. E depois que eu conheci a cerveja artesanal, inclusive depois da aula que você me deu naquele dia, que eu não esqueço, eu percebi assim, e alguma coisa também que eu fui pesquisando, que a parte de variedades, não sei se essa palavra é correta, mas a parte de variedades da cerveja artesanal, ela é imensa, né? A gente chama de estilos. Estilos? Existe até um book, né, a nível, ele é universal. A IPA, né? Qual que é o estilo que você gosta? Eu gosto mais da Red. Da Red. Então, tem a Red da Prosa, tem a Red da marca A, marca B, lá da China, dos Estados Unidos, Então, ele é universal, vamos supor, o estilo. Ela tem que ter essa característica de cor, de amargor, de teor alcoólico. Aí a sua marca, a Prosa, coloca algumas particularidades, mas não pode fugir da descrição do que se diz Red Ale. Tem um range que vocês podem trabalhar dentro daquela faixa. Você pode trabalhar, é como se fosse um caminho, se você estiver dentro daquela linha, então ela é uma casinha. Você está dentro da casinha, tá Só que dentro da casinha você pode, né? Só que aí pode colocar o seu toque, né? Seu toque. Só que tem gente que coloca toque nada a ver. Por exemplo, essa cerveja aí, essa Irish Red Ale que você gosta, né? Que a gente chama ela popularmente aí de Cantagalo, em homenagem a uma região aqui do Pantanal. É uma cerveja que tem notas no aroma de rapadura. Né? Você tem uma noção, aqui no estado, antigamente no Brasil, né, o açúcar era rapadura.
e as pessoas faziam a rapadura. Existia uma época da colheita da cana, que geralmente era de junho a agosto. Nesse período as pessoas processavam a cana e faziam a rapadura, e essa rapadura era guardada até a próxima safra. E para guardar a rapadura, as pessoas pegavam ela, embrulhavam ela em palha de milho e colocavam ela sobre né, o fogão a lenha. Aquele fogão a lenha ali ia defumando, ia queimando madeira, e essa rapadura ia defumando. E quando você ia consumir essa rapadura, esse açúcar em tijolo, tinha essas notas defumadas. Essa cerveja, essa Irish Red Ale, ela tem essa característica, ela tem esse leve aroma que te remete, tá, a um aroma defumado, um sabor também de rapadura, mas ela não leva a rapadura. Então a gente foi trazendo essa identidade sul-mato-grossense, que remete à nossa cultura, ao nosso passado, para essas cervejas. Então é uma Irish Red Ale com essa característica. Então todos os nossos estilos, eles possuem assim algum traço que te leva a compreender um pouco sobre o que é o ser sul-mato-grossense, né? E daí vem também o que a gente vem falando sobre a experiência do alimento. Né? Por que é um alimento, né? Porque a nossa proposta é fazer as pessoas extrapolar a questão do consumo rápido, mas é do slow beer, sabe? É você olhar, é você ver a cremosidade, é você ver a cor, é você, ao consumir, perceber que ali dentro, tá, tem história, que ali dentro tem um conteúdo que extrapola muito a questão da bebida puramente para você consumir e matar sua sede ou para satisfazer até o vício que muitas vezes está entrelaçado ou ligado à bebida que é consumida. Então a proposta da prosa é essa, é trazer elementos, tá, para a bebida que remete à história, à cultura, ao lazer, à gastronomização da mesa no consumo da bebida. E a prosa, eu acho bem bacana isso, porque cada estilo de cerveja, aprendi, viu? Cada estilo de cerveja, ela leva um nome de uma região sul-mato-grossense, né? Na verdade, não é uma região. Na verdade, a gente tem assim... É um termo sul-mato-grossense, né? É um termo, né? A gente tem cervejas, por exemplo, o nome de IP Florido, né? Por que IP Florido? Porque é uma lager que tem as características sensoriais da lupulagem, remete muito ao aroma e ao sabor da flor do ipê amarelo, que é uma flor comestível, uma punk. Então, a gente tem aí a Piracema, nós temos aí a Doppelbock, que é uma história fabulosa. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, o ser vivo invertebrado mais antigo do planeta Terra foi encontrado, o fóssil dele foi encontrado aqui na Serra da Bodoquena. Não sabia. A maioria das pessoas não sabe. É uma descoberta geológica, que foi feita lá em 1980 e pouco por um cientista aqui da Universidade Federal. E ele deu o nome desse fóssil de corumbela, que é a bela de Corumbá. E a gente tem uma cerveja que leva esse nome em homenagem a essa descoberta científica. E a gente até brinca, bom, quem acredita na teoria da evolução, né, tem um pouco de corumbela no sangue. Quem não acredita é só tomar que vai ter. Mas é legal, acho assim, essa mistura que vocês fazem para deixar o produto assim de vocês, a cerveja no caso, o chopp também, né? Deixar ele assim com aquele ar bem sul-mato-grossense é fantástico, né? Leva a nossa história para outros lugares, né? A gente acredita que essa questão de ser o produto da nossa terra, cerveja regional, a gente tem uma cultura linda, né? O Mato Grosso do Sul talvez seja o estado que absorveu todas as culturas. O brasileiro é assim, né? Mas a gente tem uma oportunidade muito legal. A gente pode exportar bastante e conseguir assim, se posicionar de uma forma muito interessante a nível nacional, internacional, porque a gente é um estado que tem uma cultura muito linda, uma natureza maravilhosa. E acho que você falando disso, né, a gente
em algum tempo, né? Não sei, alguns falam em 2, outros falam em 3 anos, né? A gente está com a rota bioceânica aqui, que isso vai criar um potencial muito grande de alavancagem, né? Para negócios, né? Tanto para fazer vendas para fora, ou como também para trazer produtos, né? Eu não sei se o produto de vocês, eles é um produto que você encontra aqui, a matéria-prima, no caso que eu estou falando, é um produto que você encontra aqui em Mato Grosso do Sul, ou você tem que buscar isso fora? A maior parte da matéria-prima, como eu disse anteriormente, nossos produtos é feito com 4 matérias-primas básicas, tá? A água, né? O lúpulo, o levedo, a levedura e o malte. Né? Cada um desses estilos que nós produzimos no nosso portfólio, ela não usa só 1 ou 2 tipos de malte, leva 3, 4, até 7 tipos de malte. Né? E os nossos maltes, a maior parte deles são importados. Então, nós importamos. O nosso lúpulo é 100% importado. Embora o Brasil hoje ela está começando a, como fala, ter produção própria, mas acho que não consegue atender, nem começa a... Mas existe assim, várias frentes de produção de matéria-prima para fazer a cerveja nacional. Então, existe muita... como fala, locais que já estão fazendo isso. Acho que isso é muito legal para nós, assim, como indústria de cerveja, é uma outra oportunidade, tá? Mas hoje as nossas matérias-primas são importadas. Então, pelo exemplo, se você, essa rota bioceânica, como fala, vier a atuar, né? Começar a funcionar, né? Com certeza pode reduzir bastante os custos, tá, para a produção da cerveja. E permitir também facilitar até a própria exportação, né? Essa integração do centro-oeste com esses países andinos, com certeza vai ser muito importante para a economia do estado, né? Eu acredito que o Mato Grosso do Sul tem uma localização geográfica dentro da América do Sul Privilegiadíssimo, né? Se fosse montar a capital da América do Sul, provavelmente seria aqui, né? Bem no centro, né? Bem no centro. Bem no centro. E a gente tem corredores, né, fantásticos aí, de todos os lados, para ir para todos os lados. Uma coisa que assim, eu notei, né? Quando a gente assumiu a contabilidade da Prosa, a Prosa já existia, né? Era uma empresa aberta, só não estava ainda em operação, né? Aí a gente foi tratado da parte de iniciar as operações, licenças e tudo mais, a gente auxiliou nesse ponto. Mas uma coisa que eu percebi, que quando vocês começaram, vocês tinham um plano de negócio, vocês tinham toda uma organização, né? Quanto que isso é fundamental para iniciar um projeto, principalmente um projeto grande que nem o de vocês? Porque a gente fala micro cervejaria, né? Porque vai comparar com as grandes cervejarias, uma Ambev da vida, né? Que mas, é uma global. Mas não é, mas não é um negócio pequeno que você fala assim, vou abrir uma cervejaria. Não, existe todo um processo, né? Quanto que esse planejamento é importante? A complexidade é a mesma. Não acredito que seja diferente entre montar uma grande cervejaria e uma pequena cervejaria. Talvez numa grande cervejaria o licenciamento ambiental seja um pouco mais... Você tem ali um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ao meio ambiente maior, mas na pequena você tem da mesma forma, e aqui você tem mais recursos, aqui você tem menos recursos. Talvez... A grande diferença é o investimento, né? É o investimento, entendeu? Mas a dedicação ao projeto é o mesmo. Né? Sem planejamento estratégico não tem negócio. Né? A gente somou as experiências que a gente teve durante toda a nossa vida profissional para esse momento. Foi fundamental a gente construir o plano de negócio. E testar ele, simular e rodar o PDCA várias vezes, né? E mesmo assim a gente foi corrigindo muita coisa, né, Regina? No mesmo caminho. Eu acho que esse ponto de partida é fundamental. Como foi colocado anteriormente, não importa o tamanho do negócio, entendeu? O caminho é o mesmo. Vamos supor, como fala, o meio é o mesmo, não tem como fazer diferente. Se você queimar a etapa, certamente, você pode até dar certo por um tempo. Não dá. Entendeu?
Mas não tem como você queimar etapa num negócio de montar uma coisa que você não tem resposta ainda. Então, o planejamento ela é importante para você minimizar os riscos. Acaba sendo dos uma erros. aposta, mas uma aposta consciente, Consciente, sabe, calculado, E é muito entendeu? sério, né? É alimento, né? A gente faz aquilo que a gente consome. Né? A gente tem uma responsabilidade muito grande com as nossas famílias, com a família das pessoas, né? De outras famílias. Não é brincadeira você ir lá e falar, não, eu fiz aqui, ó. Né? Experimenta aí, né? Experimenta aí, entendeu? Experimenta. Aquelas não sei, produção de cerveja que a pessoa faz em casa, né? São os homebrews, o pessoal faz as panelas em casa. Faz lá e, beleza, dá pro amigo provar, mas ali Tá restrito, entendeu? Tá restrito, né? O amigo dele, São os- o amigo dele confia nele, né? Confia nele. E se der errado, de repente o impacto não é da Só acaba a amizade, né? curtida ali, acaba a amizade. Mas olha, Luzemir, esse trabalho de vocês é muito mais sério, nesse né? quesito, Extremamente mais sério. nessa questão que você levantou, cara, é assim, é fundamental, não só no início do projeto eu acho que é mais ainda, mas a partir do momento que você falou que vai fazer uma cervejaria ou qualquer negócio, o planejamento tem que fazer parte do seu dia a dia, senão você não sabe para onde está indo. Nessa questão essa questão que você fez aí, cara, é assim, sem um planejamento estratégico, sem um plano de voo, entendeu? Desde o começo, não dá, não tem chance de dar certo, entendeu? Tanto que nosso projeto, antes a gente startou em 2017. Dia 25 de maio de 2017 foi o start, abrimos a casa. Mas a produção aconteceu antes, a estrutura da cervejaria foi feita antes, o plano de negócio mais antes ainda. Foram uns 3 anos antes da gente de startar, a gente começou a trabalhar. 3 anos antes de abrir a porta, falar agora estou funcionando. 3 anos A antes. empresa já existia e vocês já estavam validando as coisas, né? Exato. É pesquisar fornecedores de matéria-prima, fornecedor de equipamentos, fazer montagem a obra lá, a obra civil do local onde a gente está hoje, fazer toda a questão ambiental, licença disso, mapa, Ministério da... Entendeu? Então, bombeiro. Então, cada etapa, ela tinha que, como falar, estar planejada. Não dá para você fazer tudo de uma vez também, né? E deixar de fazer. Né? Então, tem a questão da execução, planejamento de execução, tem a questão orçamentária, quanto que a gente vai precisar para fazer isso? Quanto a gente vai precisar depois que a gente startar? Tudo isso você tem que ter, pelo menos, esboçado e validado. Com case de sucesso, pessoas conversando com pessoas, fazendo pesquisa, equipamento, sabe? Equipamento é uma coisa... Não é só equipamento, tudo é importante. Mas, poxa, comprar um equipamento não é comprar uma latinha de um refrigerante. Comprar uma televisão, né? Não é. É muito dinheiro envolvido. Pessoas importantes, sabe, que estão apostando na gente, confiando no que a gente está fazendo. Então, você tem que realmente planejar para minimizar os riscos. Então, isso sempre existiu. E a gente tem muito orgulho, porque hoje nós olhamos... Eu tenho tudo assim, nós temos o histórico do que a gente fez. Então, por exemplo, o DRE que a gente fez lá em 2016, sabe, projetando as nossas vendas, algumas coisas erramos feio. Mas como a gente teve o plano, a gente teve a oportunidade de corrigir. Talvez podia ter feito antes, depois, mas são coisas que foram acontecendo ao longo desses anos. Mas isso para nós era muito importante, a gente fazer esse plano, e a gente fez. E eu tenho maior orgulho, nós temos orgulho, olhar o DRE de 2016, não erramos tão longe. Não erramos, entendeu? Ficou próxima daquilo que vocês tinham planejado. Você ousar a investir, a implantar uma indústria, né, que é algo que você vai produzir algo para os outros venderem, né, é algo. A atividade varejista tem o seu risco, mas a atividade industrial ela é a primária, ela que está atrás do varejo. Então ela exige assim um nível de concentração, de estudo, de preparo que envolve primeiro você captar pessoas para o seu negócio.
É você atrair pessoas para o seu negócio que possam realmente contribuir com a tua causa. Porque você não vai conseguir em todas as áreas. Em todas as áreas. E todo mundo que é convidado, esse projeto que você vai sendo inclusivo, você vai, ainda mais no Mato Grosso do Sul, que não tem uma cultura industrial, o desafio é monstruoso, né? Então, em todas as áreas, seja ali pessoas, contábil, né? Então, a parte de manutenção, você vai fazer manutenção industrial em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul? Pá, quem? Aonde? Que história que tem? Em São Paulo talvez seja diferente. Então você tem que colocar tudo isso muito bem pensado, vendo, olha, se der errado aqui, para onde vai? Se deu certo, o que vai acontecer? E dentro e olhando todo o cenário, né? E vem situações que são impensáveis, né? Uma pandemia dessa que veio, quem imaginou um negócio desse? Você tem que ter uma capacidade absurda de se ajustar muito rapidamente, porque senão você vai naufragar. Né? As grandes indústrias, às vezes, aproveitam esses momentos para limpar o mercado, para sanear o mercado, porque ela tem capacidade de resistir. Tem caixa para resistir. Para resistir. Matos pequenos, né? Para poder dominar o mercado. Para dominar o mercado, né? E o processo, você colocar um produto no mercado, colocar uma marca no mercado, ela exige uma força dos seus fundadores absurda, que você fala, cara, tem dia que você fala assim, hoje eu não vou sobreviver fisicamente. Você vai falar para você. Mas você tem que ter a capacidade de levantar, se colocar em pé e falar, cara, eu acredito no que eu faço. Eu amo o que eu faço. Se você não amar o que você faz, não se meta nesse negócio. Porque por dinheiro você não vai vencer. Você pode ter uma chance de vencer se você realmente amar o que você faz. Se você fizer pelo dinheiro, isso é coisa de investidor, isso é coisa de quem que o amor dele é outro. Né? O empresário, o investidor, aquele que vai realizar o negócio, ele tem que ter outra convicção. O dinheiro, a pessoa, ela vai investir, se está dando certo, continua, se está dando fora, ela embora. Faz no exit, tô indo embora. É isso aí. Acabou. Né? E você que está lá... Não tem preocupação com aquilo, né? E você está lá com o tanque lá, você vai morder ele, comer ele cozido. Né? Não tem como, né? Sem tempero. Sem tempero. Sem tempero. E hoje vocês têm também esse plano de expansão, né? Você falou assim, de levar a cerveja, esse produto da Prosa para outros estados e tudo mais. Como é que hoje está sendo essa experiência nesse processo de expansão? A gente foi ajustando, né? Desde a implantação, a gente tinha um plano de negócio, um tipo de produto, e isso veio sendo isso também ajustado. Faz parte lá daquele planejamento inicial, né? Sim. Porque o objetivo é crescer, né? Sim. Então, cada etapa vai sendo construída, né? Sim. Tem coisas que acontecem ao mesmo tempo. A gente está entendendo que tem que acontecer ao mesmo tempo, simultâneo, né? O projeto original, eu acho que a gente ainda está implantando. Na mesma planta, hoje ainda a gente tem capacidade de aumentar a capacidade de produção da mesma planta, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente já fala muito de fazer expansão. Aí, para fazer expansão, tem que ir para outros estados. Hoje, aqui no estado, a gente está em mais de 40 municípios do estado. A gente está em cerca de quase 400 pontos de vendas. Vende muito. Não, a gente vai colocando um pouquinho. A gente quer que as pessoas conheçam o que a gente faz. Né? E existe realmente assim uma oportunidade. A gente já alçou voos em São Paulo. A gente chegou a atender, por exemplo, antes da pandemia, o Italy, que é o maior centro gastronômico da América Latina. Para você ter uma noção, o Italy, ele tem Milão, tem Nova York, Chicago e São Paulo. Ele fica ali na Avenida JK,
entre a Brigadeiro Faria Lima e o Shopping JK, no metro quadrado mais caro de São Paulo. Para entrar lá é escolhido assim. É uma história até boa. Essa história é boa. Como que nós fizemos para entrar lá? Conta aí, que essa acho que vale a pena. Você vai gastar nosso tempo, mas vale a pena a história. Essa aí é fantástica, né? Então, um dia, um amigo nosso falou assim, não, você precisa vir aqui em São Paulo. O cara é apaixonado na nossa cerveja. Vem aqui e tem o Italy. Você tem que visitar o Italy, né? Eu falei, puxa vida, vamos levar essa cerveja lá pro Italy. Pegamos uma mala daquela de escoteiro, sabe aquelas malas desse tamanho assim? Compridona? Aquela compridona. Coloquei lá 8 caixas de cerveja aqui nas costas. E 8 não, na época eram 6 estilos, 6 caixas de cerveja. E ônibus para São Paulo. Chegamos em São Paulo. Foi de ônibus? É um ônibus? Não, pensei que você foi dirigindo. Não, ônibus, não tinha jeito. A grana estava curta. Fomos de ônibus para reduzir custo. Chegamos lá, metrô, aquela mala nas costas, cheia de cerveja. Cheguei lá no Italy. Claro, fui em vários lugares em São Paulo. Mas fui no Italy. Cheguei lá, peguei a cerveja, coloquei na... Quando eu subi na escada, assim, o segurança já deu uma mão na... Não, aqui... Você não... O que você está fazendo com essa mala? Falei, não, eu vim mostrar um produto. Não. Ó, toma esse cartão aqui. Esse cartão você passa esse e-mail aqui... Aí tem um contato comprador e ele vai agendar um momento. Eu falei, não, moço, eu vim lá de Campo Grande, lá do Mato Grosso do Sul. A gente produz uma cerveja pantaneira. E eu vim aqui, só quero mostrar o produto. Não, o senhor não pode. E quando nessa não pode, eu já estava no balcão. Foi pode, não pode, mas você foi indo. Eu fui entrando. E aí chegou no balcão assim, eu com aquela mala nas costas, já tirei a mala, peguei a cerveja, eu quero te mostrar. Tirei a cerveja, coloquei na mesa, assim, aquela cerveja bonitinha, aquele rótulo lindo, né? Boiadeira, Saracura, Cantagalo, Piracema. E ele pegava e falava, ó, tira daí. Não, põe de novo. Põe de novo. E ele punha, eu colocava outra e já veio segurança, já veio gente. E o que está acontecendo aí, né? Aí eu falei, olha, eu sou lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, da cervejaria Prosa, vim aqui para apresentar um produto que lá no nosso estado é um case de sucesso. Uma cerveja com identidade pantaneira, com pegada pantaneira. Acredito que aqui a gente tem mercado por esse produto. Vocês são um lugar de turismo não só do Brasil, mas internacional. As pessoas vão ter interesse nesse produto. Aí a moça falou assim, não, espera um pouquinho, eu vou chamar aqui a gerente. E a gerente olhou e falou, nossa, que rótulo bonito. É interessante, nomes interessantes, gostei. Vou chamar o gerente era o outro gerente lá, outra gerente, veio a moça de lá pra cá. Chegou e falou, eu conheço. Falei, eu já tirei a mão do... O segurança tava sai aqui, daqui, segurança. Tira a mão de mim, né? É real essa história. A moça chegou e falou assim, olha, eu trabalhava em Dourados, no JBS, e eu consumia sua cerveja lá em Dourados. Excelente. Excelente. Vou chamar... entra pra cá, vamos conversar com o gerente de compras. Olha como é que são as coisas, né? Você tem que acreditar. Fizemos negócio, vendemos pro Italy. Foi um case. O Italy não vende nenhuma... Assim, cervejas nacionais, uma ou outra. E uma só bem selecionado. Não, selecionadíssimo. Lá um azeite custa R$200. Um chocolate, R$150 o quilo. Um pratinho lá, um croissant, R$18. É a nato da nato. Para entrar lá, eu acho que tem que passar por uma banca de sommelier, lá, de avaliadores, para você colocar seu produto. Então, não é uma coisa, como fala... É um case realmente bastante... que a gente tem orgulho, entendeu? É bem seleto e para você passar o produto lá, o seu produto tem que realmente atender aquelas exigências. As características. Exatamente, exatamente. A gente tem, assim, alguns cases tipo esse, né? Assim, que nos dão muita convicção que a gente vai dar certo. Né? Quando a gente entristece, a gente lembra dessas histórias falando, você se reenergiza, entendeu? por isso, né? O momento está difícil, mas o produto é bom e vai alcançar. Entendeu? A gente acredita muito nessa questão da qualidade. A gente não abre mão, né? A gente faz aquilo que a gente consome. Então a gente se vê no rótulo. A gente tem orgulho de abrir uma cerveja e falar, toma aí, né? De vez em quando
A gente ouve uns depoimentos, nossa, né? A gente já teve amigo, não tomo, é muita marca. Cara, a gente tem cerveja para todo mundo. Você quer tomar Pilsen? Nós temos Pilsen. Mas aí, Luzemira, a gente vai nessa linha, né, de mostrar a experiência que a pessoa pode ter. Nossa, parece que a gente falando aqui, porque você não tem como comprovar, né, mas a gente pode falar com muita assim, segurança, com muito orgulho, que tem casos assim, que acontece conosco. Essa história do Hipólito é verdadeiríssima, entendeu? Eu acho que mostra o quanto que nós acreditamos e isso acaba, não é contagiando, mas assim, de forma verdadeira. Está aqui o produto, é desse jeito, entendeu? Pensa bem, Luzemir, São Paulo, Brigadeiro Faria Lima, Italy... Não sei quantos milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas. Você com o seu produto na mesa, com segurança querendo te carregar cutucando lá para ir embora. Pegando pela gola. Chega uma pessoa e olha e fala, cara, que rótulo bonito. Chega o outro e fala assim, eu conheço, isso é bom, isso tem pegada aqui no Italy. Então, assim, são coisas que, sabe, a crença no seu projeto, né, você acreditar naquilo que você faz Eu tenho uma experiência, não é de Italy, não, mas com a cerveja de vocês, na verdade, aquele chopp. O Growler. O Growler. Né? Eu não consigo falar aquele nome, nunca lembro de falar esse nome, né? No batizado do meu filho, eu comprei para depois do batizado, a gente ir para casa, época de pandemia, foi tudo... Tinha que estar em casa. A gente fez na igreja, mas foi só... Restrito. Restrito, acho que tinha 5, 6 crianças batizando naquele momento e tal, foi bem restrito. Mas aí acabou aquilo ali, né? Eu chamei os parentes e tal, né? A gente fez festa clandestina. Mas tinha prosa? E comprei o Growler, né? E chamei o padre, né? Para poder ir com a gente lá, né? Conhecido a gente e tal, eu chamei o padre. E padre normalmente não toma cerveja, né? Normalmente toma vinho, né? E eu já sei disso, às vezes já até sei o vinho que o padre toma, então eu compro o vinho e já deixo lá padre, né? Eu não gosto de vinho, minha esposa mais ou menos, eu não gosto nada de vinho. E aí, deixei o vinho lá e a gente estava tomando o chopp. Aí o padre pegou um pouco do chopp. Mas ele tomou chopp. Tomou muito, né? E normalmente é uma bebida que eles não gostam. Né? E ele queria mais. Queria mais. Queria mais. Foi o último a ir embora de casa. Mas essas situações, ou esses cases, esses depoimentos assim que faz a gente acreditar que, sabe, a gente tem que seguir cada vez mais assim forte, entendeu? Mais convicto. Paixão a gente teve sempre desde o começo sobre o projeto. Cada estilo desse que você está falando, às vezes a pessoa toma um estilo, tem nota adocicada, tem nota de fruta, tem nota de rapadura, tem nota disso, aquilo lá. Nada disso é adicionado no estilo, em cada estilo. Ela vem do processo, da composição da matéria-prima. Mas isso acho que faz a diferença quando a pessoa experimenta. Então, talvez, essa é uma das grandes barreiras que a gente tem que fazer as pessoas experimentarem. Porque o preconceito que as pessoas têm sobre a cerveja é, às vezes, bastante equivocada, sabe? A indústria de vamos falar assim, a grande indústria, ela não quer muito que o consumidor reflita sobre o que sobre o que você está consumindo. Não, compra aí, consome rápido, entendeu? E compra mais. Acabou. Acabou. Né? A gente é o contrário, a gente quer que as pessoas reflitam. A gente quer que a pessoa compreenda o que ela está consumindo. E isso é uma mudança de comportamento. Isso é uma provocação muito grande, porque você lutar contra uma mídia de massa, tá? Que está conduzindo as pessoas a consumir de uma forma cega. E a gente já vem num outro posicionamento. Não. Espera aí, olha aí. Veja isso daí. Entenda como você pode consumir. Sinta
a cremosidade, sinta o aroma, sinta o sabor, consuma isso com uma entrada, com um prato principal, com uma sobremesa. É o que a gente se propõe para o cliente, o nosso consumidor ter é completamente diferente do que a indústria de grande massa se propõe. E isso é muito difícil, né? A gente faz degustação, exaure. A gente ia para o Comper, que era um dos parceiros nossos, 6 horas da manhã, abrir garrafa. Prova aí, né? O cara pegava um fardo desse tamanho e não pegava uma nossa. Foi uma luta muito grande nesse sentido. Para poder fazer dar certo, né? É. Um dos vilões, eu acho assim, das grandes dificuldades que a gente tem hoje é essa parte burocrática de você abrir uma empresa. É você mexer com os papéis de licença daqui, licença dali, e órgão, coisa que você vai lá, pede, ninguém nem abre a porta, né? Não tem um segurança para poder te puxar pela gola, mas não tem ninguém para abrir a porta para você poder entrar também, né? Às vezes não deixa você entrar. Não deixa você entrar. Tributo, né? O chopp cerveja, ele tem uma carga tributária muito alta, né? E quanto que isso afeta a realização de negócios na venda da cerveja? Bom, acho que é um tema que, sobre os tributos, digamos assim, né? Não tem muito que você brigar, né? Eu acho que você tem que buscar as oportunidades que tem até na questão tributária. Acho que é isso que você tem que fazer. Brigar contra eles, que a legislação dos grandes é o mesmo dos pequenos. Isso eu acho que é uma coisa que poderia ser diferente. É injustiça, né? É injusto. Ser uma coisa escalonada, mas não é. E, assim, por mais que as pequenas, às vezes, se associem para tentar mudar, não tem. Vem as grandes, faz o lobby, entendeu? Então, acho que entra naquela questão inicial que a gente falou, né? De sanear os pequenos, de alguma maneira, né? Com preço, com legislação, carga tributária. Então, você tem que buscar alternativa para suplantar, passar por cima disso. Porque você não tem como você ter um embate. Né? Não dá, não é que não dá, por mais que você queira. Você sonegar, você é engolido lá na frente. Né? Sonegar não acaba não resolvendo. Não né? resolve, não você resolve. Só posterga o problema, né? Exato, entendeu? Então, acho que não tem como você superar isso aí, a não ser mexer no processo, reduzir custo, comprar, fazer uma boa compra. Então, melhorar processo, diminuir desperdício, aumentar a produtividade. É nisso que você tem que trabalhar para, como fala, superar ou passar por cima disso aí, entendeu? E envolver também os seus parceiros dentro do seu negócio, né? Porque uma grande indústria, às vezes, ela tem lá toda uma estrutura jurídica, contábil, ela tem toda uma estrutura que trabalha dentro dela para conduzir... Focado no negócio das pessoas. No negócio dela, né? Então, para nós, foi muito importante contar com parceiros que se interessaram pela nossa causa e falaram, não, peraí, a gente vai te apoiar, né? A gente acredita no seu projeto. E isso foi fundamental para nós, contar com parceiros como vocês, né? Como outros parceiros que tiveram conosco que estão conosco nessa jornada, né? Então, a gente vai também buscando esses conhecimentos, né? Buscando esses apoios para continuar a nossa história, executando o nosso plano de negócio. Então, a superação dessas dificuldades vem dessas alianças. A gente fala muito dentro do nosso negócio de integração. O que é integração? Integração é convidar a gente se integrar a outros negócios, mas também chamar outros para se integrar ao nosso negócio. É isso que a gente acredita que pode gerar uma oportunidade sustentável. E para isso também uma quebra de paradigma, entendeu? Porque você tem como base aí a confiança. Você tem que é um desafio muito grande, né? Você empreender e ter como base a confiança nas pessoas. Mas também, se você não tiver, não vai a lugar nenhum. Porque você não vai ter condições, sabe, econômicas ou mesmo intelectuais
de resolver todos os problemas. Você tem que confiar. Você tem que trazer as pessoas para o seu negócio e falar, cara, olha, eu tenho aqui esse projeto, eu tenho essa necessidade, eu tenho esse problema e eu preciso resolver. Então, nessa hora, é fundamental você ter essa cabeça e contar com pessoas que têm essa cabeça de entender que juntos vocês podem se somar e realizar o que uma grande indústria realiza. Eu tenho falado assim com muita frequência isso. Cada vez mais eu tenho observado e falado isso, que as pessoas, quando elas começam a empreender, normalmente o empreendedor, no início, ele não tem um plano. Começa muitas vezes por aí, né? Ele tem um sonho, ele tem um desejo, ele quer realizar algo, né? Ele se sente capaz de realizar algo e ele começa a fazer, mas ele não tem um planejamento para aquilo. E aí ele acaba sendo aquela pessoa que compra, aquela pessoa que vende, aquela pessoa que controla o caixa, aquela pessoa que controla o financeiro, que olha para as burocracias, que agora ficou muita coisa, eu vou contratar uma pessoa para poder vender, eu vou contratar uma pessoa e vai montando aquela equipe, mas ainda ele fica muito preso em todas as etapas do negócio, né? Não tem aquela divisão para realização de problemas, né? Não tem delegação. Não tem delegação, então ele fica sempre focado em todas aquelas etapas do processo, né? E ele não tem o conhecimento necessário para poder fazer tudo aquilo. Ele tem que delegar, ele tem que escolher as partes que ele vai fazer, né? Aquilo que ele é bom para fazer e aquilo que ele não é bom para fazer, ele vai ter que delegar. Certo. E às vezes eu percebo que isso não acontece. Então a pessoa ela vai tentando, chega uma hora e fala, não dou mais conta, não quero mais brincar disso. Desiste. E desiste às vezes do sonho dela, né? Então é muito importante quando se tem essa percepção e você começa a colocar pessoas dentro como você chamou, das parcerias, né? Dentro do seu negócio, né? Para que essas pessoas elas possam desenvolver aquilo que você acaba não conseguindo fazer. Eu acho que no fim, isso aí eu acho que chama-se a integração, né, que o Hipólito colocou, mas assim, a complementariedade, entendeu? É a mesma coisa assim, eu sou excelente em uma coisa e o Hipólito é excelente em outra, né? Então, assim, se a gente é excelente igual, não vai dar certo. Não funciona, né? Eu ser farinha, ele ser farinha, não vai sair o pão, né? Eu tenho que ser farinha, ele tem que ser ovo, sei lá, tem que ter outros elementos cada vez mais, né? isso. Se complementar. Entendeu? Então, essa complementariedade, né, que no fim, eu acho que integrar pessoas ou empresas que complementam o nosso negócio, ela é fundamental. Eu acho que no nosso negócio, eu não posso dizer que a gente sempre quis fosse assim, porém, nem sempre foi possível, questão orçamentária, empresa pequenininha, não tem receita, entendeu? Então, teve, acho que um momento, esse que você está falando, que a gente fazia tudo. Hoje a gente faz bastante coisa, né? Mas já temos várias pessoas, várias empresas que fazem parte do nosso negócio para fazer as entregas ou atingir o objetivo que a gente quer, entendeu? Então, assim, eu acho que passa por esse momento que você está falando, mas você tem que ter a mente ou o plano para sair dela. Entendeu? Em que momento? Aí é questão do negócio. Às vezes a gente planeja para nesse ano, às vezes não dá. Mas no próximo você tem que fazer. Ou seja, você não pode tirar da sua vista o que você planejou fazer. Né? O plano de negócio, a gente vai rodando ele, né? Você vai revisando ele e ajustando ele o tempo todo. Mas você tem que realmente saber onde você quer chegar, né? Você tem que saber, você tem que traçar. Quando a gente implantou o projeto Prosa, por exemplo, toda a parte dos equipamentos, eles foram pensados, né? Não dá para você comprar vamos falar lá, uma parte dentro da tua indústria que daqui a pouco não vai servir mais. Então, você tem que pensar isso a longo prazo. Então, a gente vem fazendo isso muito, é um exercício que a gente tenta praticar muito, né? Muito mesmo, exaurir, para entender, assim, a gente não dá um passo
que possa, no futuro, ter que ser revisado para trás. Ele tem que ser complementado para frente. Ele não pode virar perda de investimento ou perda de tempo. Ele tem que ser algo que ele se adapta dentro desse projeto de construção, de evolução da indústria, que vai levar ao crescimento comercial, ao crescimento da marca, né, ao desenvolvimento de novos produtos. Então, isso é algo que a gente vive assim, o cotidiano, é exaustivo mesmo, sabe? Não tem hora, não tem dia, são 8 anos aí de mergulho, de imersão. O empresário, ele não tem descanso, né? Aquelas pessoas que falam assim, não, eu vou ser meu patrão, vou ter um negócio para poder eu fazer o meu horário, eu fazer aquilo que eu quero, no momento na hora que eu quero. Não, a gente faz o que a gente quer. Para eu ir na praia, mas... É um bebê, assim, não sei, a gente ainda não chegou nesse nível. Nossa empresa tem quase 6 anos. Ela necessita ainda, né? Claro que ela não é aquela mesma situação, mas ela precisa ser cuidada, né? Servir ainda mais nesse mercado, onde você tem monstros, que vai lá e compra a UEFA, que vai lá e compra a Copa do Mundo, que vai lá e compra, chega lá no restaurante lá e fala, não, eu dou a cervejeira, eu dou o uniforme, eu dou a fachada, eu dou a bolacha, eu dou a mesa, a cadeira. Mas ela vira dona do negócio sem ser dona. Entrega tudo para a pessoa só para poder vender E dá o capital de giro. E dá o capital de giro ainda. Isso eu não sabia. Isso era novidade. Essa outra parte eu tinha visto. Mas não, dá o capital de giro. Ó, quanto você vai precisar no seu projeto? Não, eles fazem lá um cálculo, não, você vai vender tanto, tal, em cima disso daqui eu vou te aportar aqui, sei lá, 80, 90 mil reais. É uma força que essas grandes empresas têm, que elas vão tendo exclusividade dentro do mercado, que é um problema no Brasil. O Brasil permite coisas que afetam demais a concorrência, que afeta demais o desenvolvimento de novos produtos, de novas tecnologias. Quando você concentra demais, cara... Não avança, né? Por que eu vou querer mudar alguma coisa? Né? Não tem novidade, não avança, não tem... Vão alienar cada vez mais. Diminui a criatividade. Diminui a criatividade, diminui o desenvolvimento das pessoas, a cadeia, né? Para quê? Se eu já tenho tudo. Então, isso para a economia, não vejo como saudável. A gente precisa de um país que gere oportunidade para todo mundo. Quanto mais indústria, melhor. Quanto mais a economia for mais partilhada dentro da sociedade, menos risco para a própria economia. Se um foi mal, mas tem 1000 indo bem. Agora, se um monstro desse for mal, o que acontece? Tem um caso aí agora há pouco de uma grande empresa que foi mal. Uma empresa está causando um caos gigantesco. Se tivesse, no lugar de uma empresa, tivessem, sei lá, 200 empresas, teria atendido o mercado da mesma forma, com muito menos risco. Então, esse favorecimento à concentração, a esses monopólios, é algo que precisava ser revisado no país. Entendi. Gente, o papo está excelente. Mas vocês também têm horário, né? A gente se perde aí, né? Mas a prosa é muito boa. Mas é aquele negócio, quando você gosta do assunto, gosta do que está falando, entendeu? Você vivencia, não tem, como falar, uma prosa sem fim mesmo, entendeu? E é gostoso a gente poder compartilhar essa experiência, entendeu? E a gente está aberto, viu, Luzemir? A prosa, a gente sempre fala que a prosa não tem segredo, é uma prosa sem segredo. Agradecemos aqui o seu convite e dizemos a todos, quem quiser conhecer, sabe, como se faz cerveja,
com que é feito cerveja, onde é feito, né? Quiser conhecer como a gente implantou o projeto, lá, só ir lá na rua Lagoas 901 e a gente está lá pronto. Estamos lá de braços abertos para receber todo mundo. E vocês têm as redes sociais também, eu vejo você também bem ativo no Instagram e sempre colocando. Nós temos o nosso site, temos o nosso Facebook também, vamos pontuando. É precisa melhorar, né? Vou pedir para colocar aqui então, embaixo você viu, é tanta redes. coisa para fazer, tanta coisa, entendeu? Então, mas assim, dentro da nossa capacidade, né, das pessoas que estão no nosso negócio, a gente conduz, mas assim, sempre de forma honesta, sempre de forma transparente, né? Talvez não é no volume que a gente gostaria que fosse, mas com certeza sempre com muita qualidade para surpreender as pessoas, entendeu? Esse é o nosso, sempre o nosso objetivo, sabe, Luzemir? A gente não tem vergonha de mostrar as nossas fraquezas. A gente até acha, a gente acredita muito, tá? Que quando você mostra para as pessoas que você tem uma fraqueza, na verdade você atrai as pessoas para te apoiar e para você se tornar muito forte. Então a fraqueza, a gente procura usar ela como um ponto de... Buscar força na fraqueza. Na fraqueza. É antagônico, mas é interessante. Mas busca força na fraqueza. Né? Então é algo que a gente... Por isso que a gente é tão aberto. Sabe? A gente gosta de ser criticado, a gente gosta de ser alvejado, a gente gosta de que as pessoas entrem no nosso negócio e possam ali a gente trocar uma prosa aberta, sem segredo, sobre o que a gente faz e sobre o que ela faz. Muito bacana. Luzemir, rapidinho, né? Eu sei que você está querendo encerrar. Não, vamos lá. Eu tô aqui por conta hoje. Não, e assim, é muito legal, como falar, essa oportunidade, mas assim, eu já vi seus podcasts, né? Mas eu falei, cara, e nossa relação, a prosa, começou por outro motivo, né? Você tem como fala, a sua empresa de contabilidade e tal, foi por isso que a gente começou. Porém, eu estou vendo os seus podcasts, né? Como é que... Conta um pouquinho desse negócio. Eu fiquei curiosa, porque de repente a gente vamos entrevistar você agora, daqui a pouco nós vamos montar o nosso. Nós vamos montar o nosso bacana, também. Então, mas você sabe que a gente já pensou? Legal. Já pensou, para falar do mundo cervejeiro, fazer como fala, um canal para isso. Como se faz, né? Como é que você entrou nisso? Se um dia vocês quiserem até usar a estrutura aqui, está à disposição de vocês. Tá? Obrigado. Legal. Mas vamos lá, eu já venho num processo de criar conteúdos, né? Não com a frequência que a gente gostaria de criar, porque às vezes o tempo nos priva de fazer muito mais coisa, né? Um pouco por comodismo, um pouco porque realmente tem que correr atrás de uma série de outras coisas, então a gente acaba não criando tanto conteúdo como a gente gostaria. E eu percebi que as pessoas, elas gostam de falar daquilo que elas produzem. A paixão com que vocês falaram do negócio de vocês, de criar cerveja, de fazer o negócio de vocês. Então as pessoas gostam de falar disso. E muito disso serve de inspiração para outras pessoas que têm sonhos iguais ou próximos dessa situação, né? A pessoa que faz a venda de um produto, como eu já entrevistei aqui, a pessoa que fala sobre sonhos, foi uma outra pessoa que já passou por aqui, falando sobre crenças, falando sobre a lei da atração, né? Um podcast que eu fiz aqui foi muito, muito bacana. Então, assim, todas essas histórias, elas conectam pessoas. E a ideia do podcast é justamente isso, trazer essa conexão entre pessoas. Levar a história de superação. Eu sempre pergunto, como é que vocês iniciaram? Como é que foi esse processo? Né? Porque eu sei que a dor de iniciar um negócio é muito grande. Né? A gente atende aqui no escritório muitos empreendedores, né? Muitos dão certo e voam. Eu já vi negócios muito pequenos, né? Começar porque a pessoa estava numa empresa, saiu da empresa, abriu um negócio do mesmo tamanho que era a empresa, do mesmo tamanho não, do mesmo ramo que a empresa de onde ela saiu, e hoje é uma grande empresa, maior inclusive do que da onde ela saiu, né? Então, assim,
essas histórias conectam pessoas, trazem inspiração para outras pessoas. É nesse ponto que a gente gera conteúdo dentro do podcast. Legal, parabéns. Integrar as pessoas. Hoje eu não tô, normalmente eu tô com a camiseta da Contili, né? Hoje eu não estou com a camiseta da Contili. Eu quero colocar aqui nesse painel, não fiz ainda, mas eu vou colocar aqui mandar fazer MDF, o logo da Contili e tudo mais, né? Mas logo, depois você coloca aqui pra gente o logo da Contili. Ele, no final, ele tem um ilha ali, que nada tem a ver com o ele, que hoje o pessoal está falando, né? Uhum. Mas tem um contilho ali, no final tem um símbolozinho com 4 bolinhas, né? Com 4, 5 bolinhas. Uhum. Aquilo ali, na minha percepção, é justamente a integração entre pessoas, criar conexões, né? Então, acho que é nesse sentido que a minha ideia de ter um podcast é gerar conteúdo que ajude outras pessoas, mas mais que isso, também tentar gerar conexão entre as pessoas. Legal. Muito legal. Parabéns, parceiro. Parabéns. E se vocês um dia resolverem fazer, porque vocês têm muita história lá... Nossa, já pensamos nisso. Mas aí... tem que ter tempo, Não, mas tem que fazer. Eu acho legal. O podcast, ele toma tempo para você fazer, né? Sim. Porque a gente está aqui já há algum tempo, né? Ele toma tempo para você fazer. Tem a questão de equipamentos, aí, que equipamentos eu compro, o que funciona, o que não funciona, né? Uhum. Eu tenho aqui uma gama de coisas aqui. Tem coisas que eu comprei hoje a gente não está usando mais, né? Está ultrapassada, obsoleta, errou. Não está ultrapassada. Você planejou, por acaso, para fazer isso aqui? Planejei. Bom. Cada equipamento isso aqui. Cada equipamento ele teve um propósito, né? Eu comecei com esses microfones que você está usando aí, inclusive, que são os microfones mais básicos, microfones de entrada, né? Entendi. Foi o primeiro que a gente fez. A gente teve uma série de problemas, de dificuldade de áudio, né? Uhum. Cancelei podcast porque a pessoa estava sentada aqui, mas eu não conseguia extrair áudio. Aí fui comprar o equipamento que é melhor para eu poder conseguir extrair o áudio, né? Pronto, Regina, a gente já tem a fonte. Comprei. A gente já vai montar, eu tenho um projeto pronto, tá prontinho já, é verdade. A gente mistura tranquilo. Mas eu gostei muito do seu propósito. Eu acho que o mundo está precisando disso, entendeu? Eu acho que pós-pandemia as pessoas estão procurando isso. E por incrível que pareça, entendeu? Não é, como fala, nos gabar. Mas o propósito da prosa inicial lá é justamente isso. Só que com outra palavra, integração, conexão, integração, entendeu? Então, uma coisa fundamental do nosso negócio que a gente eu gosto de mencionar, nós gostamos, mas acho que acabamos não falando, que o projeto Prosa, ele, antes de equipamento, a parte civil, processo, né? Antes de tudo isso, a gente montou a nossa filosofia empresarial. Por que a gente queria montar uma cervejaria? Qual que é o propósito de montar a cervejaria? Então, a gente fez a base, ou naquilo que a gente acredita, para montar a cervejaria. Existe até hoje, é o que a gente divulga. E uma delas é a integração. Começa com pessoa e termina... Todo o nosso processo começa com pessoa e termina com pessoa. Né? São as pessoas ali antes e no final, são todas as pessoas que sem as quais a gente não estaríamos nem falando com você hoje aqui. Entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, o dinheiro, propriamente dito, ele é consequência. Ele não pode ser o objetivo, o fim, né? Então, se você tem essa filosofia, se você procura fazer outras coisas que não a busca persistente do dinheiro, né? Você vai conseguir fazer bem essas coisas, o dinheiro ele acaba vindo de Ela vem naturalmente. Maneira natural, né? Uhum. Quando eu me formei, eu fui o orador da turma, né? Aí, lá no meu discurso, né, eu mencionei uma situação que é assim... falando exatamente dessa questão da busca do dinheiro. Eu falei assim, vamos colocar lá o Alexandre o Grande, lá da Europa, né? Ele conquistou a Europa inteira para ganhar dinheiro? Não, ele teve um outro objetivo. O dinheiro, provavelmente, ele obteve, mas ele não estava buscando o dinheiro. Não vamos discutir aqui
os fins disso aí, né? Porque eu coloco também o Hitler nessa situação. Ele fez tudo aquelas barbaridades que ele fez. Não vamos discutir o objetivo dele, né? Mas será que ele fez porque ele estava querendo dinheiro? Mas ele só conseguiu fazer aquilo porque ele teve dinheiro e o dinheiro veio, porque ele tinha um propósito. Totalmente, assim, sem palavras para descrever a situação. Mas não era o dinheiro, né? Então, se a gente for ao longo da história, a gente vai ver que teve várias pessoas que tiveram grandes conquistas, né? Ou fizeram grandes feitos. Não foi pelo dinheiro, foi por um propósito. Mas é lógico que o dinheiro acompanhou aquela situação, porque sem dinheiro ele não consegue. Exato. E uma coisa foi atraindo outra, né? Então, assim, quando a gente faz cria um propósito para aquilo que nós fazemos, né? Com certeza o dinheiro ele vai vir mais cedo ou mais tarde. É lógico, depende muito da dedicação que a gente coloca naquilo ali e o quanto que a gente aguenta apanhar, né? Exato. Eu acho que se você tem, apanhar. Então, se você tem um propósito, até nesse momento, se você falta dinheiro, tem hora que putz, dá vontade de chutar o pau do barraco, mas você suporta. Porque não é se eu falar que não estou atrás do dinheiro ou que o dinheiro não é importante, estou sendo mentirosa, sou idiota, até entendeu? Porque sem ele nada se faz, né? Nós estamos no mundo capitalista, mas superamos muito a dificuldade financeira porque a gente tem um propósito maior no qual a gente acredita, que é a crença nossa, entendeu? Está na nossa filosofia lá, entendeu? Então, e por todas as histórias que a gente já contou, então, esse projeto nosso, ela é totalmente viável, sustentável, entendeu? Mas lá atrás a gente teve um propósito que continua sendo a essência da prosa, entendeu? Então até a superação no momento difícil financeiro, né, que a maior parte das pessoas se frustram ou desistem, sei lá, faz besteira porque pensa no dinheiro, pensa no objetivo final, dinheiro, né? Então é frustrante isso, né? Então, se você tem um propósito, você acaba conseguindo superar, porque você tem uma crença muito maior do que o próprio dinheiro. Né? Você aguenta apanhar mais, né? Exato. Aguenta apanhar mais. É aquela história, né? Não é o tanto que você bate, é o tanto que você aguenta apanhar. Já prepara para isso. É verdade. Gente, muito obrigado pela visita foi muito de vocês, legal estar pelo com papo. você. Nós que agradecemos a oportunidade para falar sobre a nossa prosa e a gente está à disposição lá para receber a todos, tá? Não, show de bola. Vou deixar Obrigado, aqui parabéns, as redes sociais de vocês, os contatos, tudo mais. E depois a gente manda para você esse material. Obrigado, tá parceiro. bom? Até para você colocar também na rede de vocês, né? Sim, com certeza. Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês e até o nosso próximo ContileCast. Um abraço. Valeu. Valeu, tchau, tchau.